Queridas, eu creio que o Senhor tem um projeto muito lindo para as mulheres e eu falo nisso. E quando se fala em avanços, nesse ano com muito mais propriedade, o Senhor tem trazido desafios, e desafios especificamente para mim também. E eu creio num avanço. Eu creio que uma mulher sábia edifica a sua casa. Então uma mulher sábia é transformadora. Por isso nós precisamos buscar essa sabedoria que vem do Senhor. E quando nós falamos em avanço, nós precisamos avançar. Porque o ano de 21 está aí. E se eu quero viver pelo que eu já vivi, pelo que eu já tenho, pelo que eu já sou, eu vou parar, ou mais que isso, eu vou regredir. Vários de vocês conhecem pessoas que têm Alzheimer na família, ou tiveram um relacionamento e sabem como é o processo mental. Então nós nascemos para nós irmos adiante. Nós não nascemos para ficar onde estamos estagnadas. Porque o tempo passa. O ano de 2020 foi um ano que o Senhor nos estruturou com paz. E um ano que eu posso falar especificamente para a minha vida, em que eu me aquietei mais. Não saí, não viajei como costumava. E isso foi muito bom, porque eu tive mais tempo com o Senhor, ministrando, trabalhando. E nesse sentido dizendo, aquietai-vos e saber que eu sou bom e receber mais direto do trono. Então o Senhor fala conosco em todo tempo de formas variadas. E nesse sentido de não estar paralisado, eu quero falar um pouco sobre isso. Em palavras que realmente eu falo muito, mas que são essência para o avanço, que é Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me para as coisas que atrás ficam e avançando. Essa palavra fala em avanço, em esquecer e avançar para as que estão diante de mim. Eu prossigo assim para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No aprendizado do mundo, muitas vezes nós paramos sim. Meu sonho de alcançar a família, uma estabilidade financeira, e pode chegar um determinado tempo da vida que isso acontece. E se nós paramos e não temos sonhos, nós não estaremos cumprindo a palavra do Senhor. Mesmo que você já tenha alcançado, ou que você alcançou até aqui, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque o Senhor tem nos abençoado, mas Ele quer nos abençoar mais. Ele quer que nós continuemos avançando. E para isso, a gente entende lá que em Romanos 12, 1, 2, portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos na renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor fala para nós não pararmos, para nós não vacilarmos, como em Hebreus 10, 23, vamos seguir firmes e sem vacilar na esperança da nossa fé. Então, diante disso, nós precisamos estar firmadas na nossa fé. Este ano de 21 é um ano que nós precisamos estar firmes, muito firmes. Porque o Senhor já tem trazido do ano de 20 algumas bênçãos
que já foram alcançadas e precisam ser melhor lapidadas, organizadas e continuar num processo de avançar. Mas diante de todas as bênçãos que nós recebermos e que nós estivermos, nós precisamos guardar a nossa fé, guardar a esperança. Porque é muito fácil a gente perder a esperança. Por isso que a Bíblia fala, fique firme. Porque na verdade, no tempo de muita dificuldade, ou no tempo de muita conquista, nós tendemos a vacilar. Mas a palavra diz, fique firme. Então nós precisamos de nos guardar, nos mantendo firme em todo o tempo. Porque as tentações não deixam de vir, as emoções não deixam de oscilar, mas como mulheres de Deus que somos, nós não vamos ser guiadas por nossas emoções, mas nós vamos ser guiadas pelo quê? Pela firmeza de propósito em Cristo Jesus. Amém? Vamos repetir isso. Eu serei guiada pela firmeza de propósito, sem vacilar, estando firme na esperança da minha fé, pois aquele que prometeu é fiel. Nós precisamos muitas vezes parar e falar isso para nós. Deus é fiel. Deus é fiel. Quando a gente está naquele momento de não ver talvez saída, aquele é o momento de nós respirarmos e crermos na fidelidade de Deus. Porque assim Ele é. Assim é esse nosso Deus, fiel. E para nós alcançarmos essa fidelidade, e não estarmos estagnadas, nós precisamos nos transformar. Ou seja, eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Eu posso diminuir, reconhecer as minhas falhas. Assumir as minhas falhas. Todos nós temos falhas, mas temos pontos fracos. Mas nós convivemos às vezes há tanto tempo com elas. Principalmente, vocês já viram aquela pessoa que chega assim para Jesus, você sente? Ela diz, ou está vindo, ela fala, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu vou para o céu. Mas nós entendemos, quando a gente entende que a gente é pecador e que a gente precisa arrepender dos nossos pecados, a gente entende que a gente pode e precisa ter um coração muito humilde para ser transformado. Porque quando nós somos transformados, reconhecemos nossa necessidade de Jesus e queremos fortalecer nossas falhas, nossas carências, e não estarmos como estamos, mas sermos a melhor versão de nós mesmas. Sermos a melhor versão de nós mesmas. Eu fico olhando e falo, Deus, obrigada pelo que o Senhor tem feito até aqui comigo. O Senhor me tem trazido a um nível de maturidade muito maior. O Senhor tem trazido um nível de sensibilidade no espírito muito maior. Mas eu sei que eu preciso melhorar a cada dia. Como mãe, como esposa, como pastora, na busca ao Senhor, eu posso buscar com mais intensidade. Na minha vida profissional, nós temos desafios. Este ano eu tenho novos desafios, mais responsabilidades também. Mas para isso, eu preciso da graça do Senhor para que eu possa desempenhar muito bem tudo que o Senhor tem apresentado diante de mim. Então, e eu reconheço, Senhor, e paro e pergunto, o que eu posso fazer? No que eu posso melhorar? Como eu posso agradar mais a Ti? No que eu posso avançar? E o Senhor vai ministrando. É uma sequência, é uma continuidade. Mas eu sei que
longe, e aí eu entendo que não posso parar. Eu preciso continuar e melhorar muito. Então, o Senhor nos ensina isso, que a mudança não é fácil, mas é preciso querer para termos, repetindo, a melhor versão de nós mesmas. E assim, Deus fará mudanças significativas. E nós estaremos mais maduras para Ele nos usar. Aqueles medos, aqueles receios. Às vezes tem pessoas que uma liderança de célula parece estar tão longe, mas o Senhor tem chamado, tem falado. E quando nós estamos nesse papel, estamos ali, aceitamos o ID do Senhor, o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá um nível de autoridade maior, o Senhor nos dá mais amor, sabedoria e maturidade. Então, cada nível que eu alcanço novo é um nível de mais graça, e que o Senhor é mais livre para estar ministrando a minha vida e entendendo, para que eu possa entender o propósito que eu nasci, o propósito maior. E desta forma, um exemplo que a gente vê em Davi. Davi, quando estava escondido ainda, quando Saul perseguia ele estava escondido. Ele usou, alguns homens vieram, alguns exércitos, líderes, vieram até Davi. Eu vou ler alguns versículos de 1 Crônicas 12. Primeiro, 1 Crônicas 12, 1. Porque estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclag, estando ele ainda escondido por causa de Saul, filho de Quis. E eram 2 valentes que o ajudaram na guerra. Então vieram homens a se aliançar com eles, valentes. Então isso ensina que nós precisamos sim de ser um exército unido, que marche num propósito. Então uma igreja mais forte, uma igreja mais estratégica, com mais homens, mulheres e jovens que se levantem sim num propósito de engrandecer ao Senhor, e entendendo que nós estamos aqui não para brincar, mas nós estamos para viver uma vida intensa e de guerra, para entendermos o propósito a que vamos chegar. Mas para isso, nós precisamos também, como ele fez ali, e Davi lhe saiu, no versículo 17, saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vinde a mim pacificamente me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Vieram homens até Davi, vieram exércitos. Porém, se é para entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e os repreenda. Davi teve discernimento de espírito, discernimento com as alianças que eu vou fazer, discernimento com as decisões que eu vou tomar, as portas que eu vou entrar, as portas que eu vou alargar, as tendas que eu vou alargar. E nós precisamos sim alargar as nossas tendas como ele fez. Nós precisamos sim saber quem está se aliançando conosco pacificamente, ou no meio da nossa caminhada, às vezes vem pessoas para nos distrair do propósito. Às vezes vem pessoas queridas, amadas, mas nós temos que estar atentos, atentas, para entender se ela, ou o grupo, ou a circunstância, ou a decisão está agregando conosco, ou está fazendo, e nós precisamos orar, como Davi orou. Se é para o bem, se é para agregar, que venha. Mas se é para dispersar, se é para fazer mal, se é pacífico, que venha para a bênção. Mas se é para destruição, longe de nós, em nome de Jesus. Amém? Então nós precisamos discernir, e compreender, e saber
as alianças que vamos fazer. E Davi também, outra coisa, alianças certas neste ano, para que nós possamos avançar. E nós, como povo de Deus, estarmos unidos, entendendo que o projeto que o Senhor nos chama e o propósito é muito grande. Então nós precisamos de muita unidade. Nós precisamos de estarmos armados, orando, vigilantes, discernindo os tempos, mas, sobretudo, estando na presença do Senhor, vigilantes. E depois, ele deu estratégias. E dos filhos de Isacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Em 1 Crônicas 12, 32. É preciso, sim, ter estratégias, ter atitudes e ter ações. Às vezes, a gente quer a bênção, às vezes a gente quer resolver o problema, mas este ano é um ano que pacificamente, tipo, eu só escondida. Eu creio que o ano de 2020 até talvez foi este ano, que o Senhor estava nos preparando, com resguardo, com uma fé diante da turbulência. Ele estava nos preparando para este ano. Mas esse ano é um ano de ação, é um ano de estratégia, é um ano de nós termos as atitudes certas, as ações certas, para avançarmos, para irmos adiante. Então, naquilo que o Senhor tem falado contigo há muito tempo, naquilo que o Senhor tem nos incomodado, e nós temos algumas vezes dito: Senhor, será que isso é para mim? Será que é agora? Será que eu devo fazer? Será que eu devo prosseguir? O Senhor diz: vá e prossiga. Vá e tenha estratégia. Então, seja uma mulher de atitudes certas, atitudes consagradas na presença do Senhor. Mas vá, faça. Eu tenho dito, Senhor, dê muita sabedoria e tempo, condições na organização do meu tempo. Porque o tempo muitas vezes não aumenta, né, gente? Nós sabemos disso. Mas o Senhor precisa, em nome de Jesus, dar recursos, dar condições na estratégia do nosso tempo, para que eu possa ser usada no potencial que o Senhor tem para mim. Porque são tantas coisas, e que o Senhor dê e nos capacite a ter essas ações, e ter um grande exército que se levante mobilizando, entende? Porque uma pessoa não consegue ir sozinha, mas é preciso de um exército de mulheres, de famílias, de pessoas que se levantem, se mobilizam em atitude, para nós irmos muito mais longe. Por isso eu falei a questão de unidade. E assim foi que Davi entendeu. Porque, como diz lá em Provérbios 8:6, porque para todo propósito há tempo e modo. E o tempo e o modo de Deus precisam ser usados através de nossas vidas. Nós precisamos ser a ação dele nestes dias, nesse tempo. Então nós muitas vezes vamos contra um sistema, contra uma cultura. E como vamos, né, gente? Porque são tempos que não podemos dizer que são fáceis. São tempos que não são pacíficos, porque nós o tempo inteiro estamos indo contra uma cultura, na educação dos filhos. Senhor, dê muita sabedoria aos filhos, aos netos, porque é contra uma cultura. A cultura é cada vez mais libertina, a cultura é cada vez fecha mais. Então, nós vamos ter que ensinar e dizer, e instruir os filhos pequenos a não serem passivos e achar tudo normal. Não ministrar
tanto Jesus, mas ministrar tanto Papai Noel e tirar a glória de Jesus na vida deles, ou deixar eles viverem aquele encanto. Gente, eu sei que o lúdico é importante, eu sou professora, mas meus filhos nunca acreditaram em Papai Noel, porque eu disse para eles, eu não vou mentir para eles. E eles falavam, pequenos, com 5 anos, eles diziam, mãe, não existe, né? Mentira. Porque nós estamos mentindo aos nossos filhos, entendem? Aí assiste aquele filme, que eu assisti até, do Papai Noel indo todas as casas numa noite. Quem que é onipresente? É Deus. Só Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está na sua vida enquanto você dorme, enquanto você acorda. Quando você está sozinho, Ele conhece o seu sentimento, o seu coração. Ele conhece seu íntimo, só Deus. E a glória de Deus tem tentado ser tirada de várias formas sutis, de várias formas que parecem ser brincadeira. E eu digo o seguinte, que as mulheres têm mais responsabilidade do que os homens, porque os homens muitas vezes podem achar isso um pouco normal, mas nós mulheres temos que ter mais discernimento e explicar o porquê não, e não aceitar muitas coisas que entrem nas nossas casas. E o Senhor quer nos dar esse discernimento, Ele quer nos dar essa autoridade, Ele quer nos dar essa graça. Então, em tudo, o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. E Ele cuida principalmente de quem tem sido fiel, de quem tem buscado Ele dia após dia, ano após ano. Por isso não se desanime, levante a sua cabeça e saiba que Deus te chama, assim como você está, mas Ele te ama demais para te deixar como você está. Ele quer te levar a novos níveis. E por isso, nós precisamos saber para que nós fomos chamadas e aceitar os desafios. Uma mulher que aceita desafios, ela vai muito longe. Uma mulher que é uma mulher de honra, ela aceita desafios. E os desafios mexem com a nossa estrutura muitas vezes, com coisas que para nós são importantes. E nós aprendemos a dizer não para ceder. Por exemplo, Abraão. Olha que lindo que Abraão fez. Abraão se tornou um pai de multidões, e nem pai ele podia ser. Mas o que era de mais precioso, e eu te pergunto, o que é mais precioso na sua vida? Qual é o seu Isaac? Todos nós temos Isaac. E cada vez mais, Isaques, todos nós temos, mas o que nós fazemos com este Isaac? O que eu faço com meu amor pelo dinheiro, com meu amor pelo conforto, pelo tempo de qualidade, pelo descanso, com a minha família, que ponto eu consagro ela ao Senhor, com toda a minha vida? Abraão, ele apresentou e entregou o Isaac dele para Deus. E nós também precisamos entregar para Deus o que tem sido tão importante para nós. O que nós temos feito e tem sido tão agradável dizer, Senhor, eu consagro isso a Ti. Eu lembro que quando eu converti, eu era adolescente, tinha alguns amigos fazendo faculdade, e quando nós reunimos na roda de oração, alguns estavam na faculdade federal, e eles oravam, porque Goiânia tinha federal de Goiânia, o FG, e eles oravam, Senhor, eu consagro a minha faculdade a Ti, eu coloco esse curso em Sua presença, porque era algo muito importante para eles, era o Isaac deles na época, né? Eram cursos conquistados e o futuro deles ia depender disso. E aqueles que consagravam a Deus, tantos estão tão bem. Eu tenho amigos da época que se tornaram juízes, e o sonho deles era ser juiz, mas eles sempre não permitiram que
eles ficassem orgulhosos e aquilo subisse a cabeça deles, entende? E aquilo tornasse o lugar de Deus. Mas eles consagraram ao Senhor. Então, em todo tempo, nós precisamos consagrar ao Senhor. Cumprir e viver os princípios de Deus para a nossa vida. E alcançar, assim, o máximo potencial neste ano. Em Filipenses 4, 7 a 8, o que nós precisamos fazer principalmente para alcançar? Ter uma busca genuína e não menosprezar o espiritual. Ter uma devocional. Como é importante nós acordarmos e termos nosso devocional, ou à noite, enfim, quando você tem um tempo, mas nós precisamos parar no nosso dia, todos os dias, não é só um dia. Parar e meditarmos na palavra de Deus, cantarmos um louvor, orarmos. Nós precisamos de ter esse tempo íntimo com o Senhor, uma vida de intimidade. Que vida de intimidade é essa que você tem com o namorado, com o marido? Se ele passa um mês, uma semana, 3 dias sem falar contigo, e você não sente falta. Então nós precisamos sentir falta da presença de Deus. Nós precisamos estar ansiosos por estar e poder entrar e parar e usufruir e ouvir Deus falando conosco. Nós precisamos ativar esse espiritual. Nós precisamos não somente esperar a oração, valiosa oração de um irmão, de um líder, mas nós precisamos neste ano, em nome de Jesus, cada um aprender a orar, a falar com Deus, a receber as suas bênçãos, a estar ansioso por cada reunião, ter sede, buscar. Porque quando a gente busca, a gente recebe muito mais do que simplesmente alguém vir de fora e depositar uma porção. Quando alguém deposita uma porção no que nós já temos, isso é impactante maior. Mas se nós não estamos cheias, aquilo não vai ser tão impactante ou vai ser momentâneo e nós não vamos manter a bênção. Como nós mantemos uma libertação? Através de muita oração, através de muita busca, através de glorificar ao Senhor e não esperar a oração do outro, mas através de eu estar intenso na presença de Deus. Assim, Filipenses 4, 7 e 8, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro e amável e de boa fama, se alguma virtude, algum louvor, nisso pensai. Então nós consagrarmos o nosso pensamento na presença de Deus todos os dias. O nosso pensar esteja na presença de Deus. Aqueles pensamentos negativos contra nós mesmas, aqueles pensamentos de não ser usada por Deus como Ele quer, de menos valor. Aqui, esses pensamentos não são os pensamentos que o Senhor tem para nós. O Senhor nos ensina. Em Salmo 121, e eu quero que você repita comigo, por favor. Eleva os meus olhos para os montes. E de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o meu pé, para me guardar. Eu não dormirei na presença do Senhor, mas serei uma mulher cheia do Espírito Santo, guardada pelo Senhor em todo tempo, dia e noite. O Senhor me guardará de todo mal, guardará a minha alma, a minha entrada
e a minha saída todos os dias em 2021. Para o Senhor nos guardar, queridas, nós precisamos estar muito cheias, sedentas. Busque mais a Deus, traga mais vidas para as células. Vá à célula, mantenha sua fé ativa. Segundas-feiras nós temos orações. Busque a Deus, se consagre a Ele. Ore todos os dias, se apresente todos os dias na presença dEle. E avance. Vamos orar sobre este avanço. Vamos orar para que a presença do Senhor esteja poderosamente em nosso meio. Senhor, uma unção, uma graça e um poder sobrenatural. Porque nós precisamos do sobrenatural do Senhor para avançar em nossa família, nos projetos que o Senhor já tem prometido para nós, e nós tomamos posse neste ano. Nos projetos, Senhor, de prosperidade financeira, avanço nos negócios, avanço, Senhor, nos sonhos, nas conquistas que o Senhor tem para nós. Senhor, eu declaro que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam, aqueles que te buscam e aqueles que têm sido fiéis a dízimos, a ofertas, a primícias. Levanta eles muito mais, Senhor, guarda a vida deles, porque eles têm dito em Tua presença que o Senhor é fiel, eles têm consagrado a Ti as suas vidas, eles têm confiado em Ti. Senhor, venha guardando as emoções, Senhor, livrando-nos do pecado, para que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito transbordem da Tua presença. Oh, Pai, venha com a Sua sabedoria sobre nós, com ações certas, atitudes certas, no momento certo, mas que possamos ser pessoas de muita ação, de muita oração, envolvidas contigo, e aqueles sonhos que o Senhor já tem ministrado, que já tem trazido desde antes, que agora venha se concretizar. Nós declaramos que entramos por essas portas este ano, entramos com ação, entramos de forma profética, Senhor. Levantamos, querida Marche, levante o seu pé e declara que nós entramos na bênção, entramos na conquista, vamos avançando como guerreiras de oração, como mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres em nome de Jesus transformadas e transformadoras nessa geração, audaciosas. Oh, Senhor, venha curando cada uma que acha que não tem valor, ou que tem se apegado com negativismo, com pensamentos, Senhor, que não são teus. Tira isso agora e traz uma fé, traz uma alegria, traga uma conquista, Senhor. Leva novos níveis neste momento, cada uma que está, Senhor, em Tua presença. Venha, Pai, nós Te glorificamos e Te bendizemos, e declaramos que o Senhor é por nós, e o Senhor nos dá um avanço neste tempo, e este é o tempo oportuno. Nós declaramos em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada.